Você falou que o Trump não era um otário. Qual é a lógica? Porque... Não. Mas aparentemente, da forma como você está colocando, a política externa do Trump, para quem está assistindo, foi a minha impressão, está empurrando os aliados para a China, está encalacrado em desafios que ele aparentemente não consegue resolver, e está lutando, né, em prol de um império que está decadente, mas sem muita perspectiva de sair da decadência. Então, onde é que está o pulo do gato? Sim, fazer o quê? Sim ou não? O pulo do gato tá, primeiro, dentre as alternativas que ele tem, essa é por pior que ela seja, por mais contraditória que ela seja, para os interesses dos Estados Unidos é a melhor hoje. Que sobrou, é a melhor coisa que ele tem que fazer. Por exemplo, você está, Realpolitik, né? Você é um país em decadência, com um monte de aliado, tem um outro país que está competindo com você. Você tem a opção de sacrificar seus aliados e conseguir a dianteira nessa corrida, ou você tem a opção de ajudar seus aliados e deixar o outro país passar na frente. E passar na frente significa perder o privilégio de ser o emissor de moeda. Porque o país que domina a maior parte do poderio militar, a maior parte dos acordos de comércio global, necessariamente vai ser o país que impõe a sua moeda. E a partir do momento que ele impõe essa moeda, ele tem a parte boa e a parte ruim. Porque se não houvesse essa contraparte, essa parte ruim, a gente estaria ainda, sei lá, usando a moeda do Império Romano, estaria lá no dinar, porque, né, o problema é, isso faz parte, essas dinâmicas fazem parte do ciclo de vida dos países. Né? Um país, quando ele consegue colocar isso desde os impérios, lá antes da Idade Média, antes de Cristo, um país ele consegue se impor através da força e através do seu poder econômico, essa moeda passa a ser o meio de troca, a reserva de valor. Aí, por conta disso, existe essa pressão por mais dívida, existe uma pressão do Estado gastar mais, que ele precisa manter esse poderio militar, e o jeito dele conseguir manter esse poderio militar é gastando mais, ele começa a se inflacionar, ele começa a se endividar, e aí o ciclo começa, meio e fim, morre, nasce, cresce, morre. É um ciclo de vida. O Trump e os Estados Unidos está nesse ponto. Ele está tentando dar uma sobrevida econômica para o país, sacrificando os aliados. E aí eu acho que o que eles pensam é que tem a questão daquilo que a gente falou no programa passado que eu participei, tem a questão da singularidade, que eles devem acreditar que quem conseguir chegar na inteligência superartificial primeiro e ter uma singularidade, sai na frente e esse problema se resolve. Você tem uma prosperidade tão grande que aí você consegue reverter esse ciclo histórico. Ninguém sabe se isso vai acontecer, mas eu imagino que é algo nesse sentido que eles pensam. Então, eles pensam que uma expansão espacial, uma expansão de energia muito barata, mais uma expansão de superinteligência, consiga resolver esses problemas que são problemas da decadência civilizacional dos Estados Unidos e postergar esse declínio, né? Sim, mas uma coisa... A América chegou na fase da superarma, então. Eles estão desesperados para achar aquela solução milagrosa. Mas uma coisa aí pra vocês dois. Quem tá morrendo que é milagre, né? Tá, beleza. Mas o Trump até agora ele tá alijando os aliados dele, né, afastando os aliados, mediante taxações draconianas que ele tá metendo à torta e à direita, porque ele quer proteger uma indústria nacional norte-americana que ele quer, na realidade, refazer. Seria isso. Exato. Boa parte dos liberais, economistas liberais, pessoas que acompanham aí o noticiário econômico e que têm posições liberais, dizem que isto é por si só um erro. É uma política errada, porque o protecionismo levaria a problemas, a paradoxos em si mesmo. Né? As coisas iam ficar muito mais caras, ele ia terminar não tendo essa competitividade, ele ia terminar não obtendo os resultados que ele deseja obter mediante essas taxas. E como é que fica isso? Isso é uma análise correta? É falsa? O que você acha, Impera? Eu acho que a América não está mais na fase de 1910 em que eles poderiam levantar barreiras protecionistas que a sua indústria incipiente, a sua indústria poderia resolver qualquer tipo de problema. Sinceramente, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer com essa busca pelo isolacionismo que o Trump está bancando. Eu não sei, eu simplesmente não consigo ter certeza de absolutamente nada. Pessoalmente, eu acho que pode trazer algum resultado positivo no médio ou longo prazo, mas, sinceramente,
Pra mim parece só uma decisão desesperada. Uma decisão desesperada? Pra agradar a base eleitoral dele? Seria isso? Também, pra manter a indústria na América. Porque a ideia de ficar chutando imigrante pra fora vai aumentar os preços dos bens e serviços? Vai, mas os salários vão ter que aumentar, porque daí a indústria vai ter que contratar americanos e de alguma forma as coisas vão melhorar internamente. Eu não sei se vão melhorar exatamente. Pode levar décadas para que as coisas voltem a ser como eram antes, mas nunca vão ser como eram antes. O doping econômico que a imigração causa é muito grande para você simplesmente descartar tão rápido assim. Mas eu não sei se ele vai descartar. Essa coisa da imigração tá me parecendo muito retórica também. Eu vi ali os números. Saiu isso várias vezes. Presidentes norte-americanos anteriores que expulsaram muito mais imigrantes do que o Trump no primeiro mandato dele, por exemplo. Aí tem lá a estatística do Obama, que foi um monte de gente. O Bill Clinton tem uma estatística lá. O Bill Clinton foi mais de 10 milhões de imigrantes, uma coisa assim. Eu achei meio assustador, até porque a população era menor. Mas não sei até que ponto ele vai expulsar todo mundo. Eu acho que isso aí talvez opere muito mais no campo do simbólico do que no real. A gente tem que ver, por exemplo, quando ele encerrar o primeiro ano de mandato dele, ele terá expulso, sei lá, 5 milhões de imigrantes ou 500 mil? 600 mil, 700 mil. Que aí você vai ver mais ou menos o peso que isso vai ter, né, na política dele. Mas a minha pergunta da forma como você colocou aqui, Pedro, o Trump ele estaria sacrificando os aliados para manter a sua dominância. Se as medidas protecionistas não ajudam muito a manter a dominância, então ele está sacrificando os aliados para quê? Sobrevida. Mas sim, mas sobrevida do quê? A minha pergunta é muito simples. Isso tem lógica se essas medidas protecionistas tiverem um valor intrínseco em que você realmente vai melhorar a sua condição sacrificando esses aliados. Porque, por hora, o que a gente está falando de sacrificar os aliados consiste em pôr tarifas neles. Assim, os Estados Unidos não estão fazendo mais nada além disso. Ainda. Talvez venha a fazer. Por exemplo, sei lá, imaginar que os Estados Unidos reduzam muito gastos militares que ele tem, na OTAN, por exemplo, não sei. Isso pode ser um ponto aí de sacrificar aliados que não sejam medidas protecionistas e tarifas, ou fazer uma política externa estranha e se aliar com gente que normalmente ele não se aliaria, como Putin na Rússia. Talvez se possa pensar, ele está sacrificando aí os países da Europa Ocidental que entraram muito de cabeça na guerra da Ucrânia, ele foi lá e se alinhou com Putin para resolver o negócio, para parar de gastar dinheiro dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. Beleza, mas por enquanto a gente tem tarifas. Ele está impondo tarifas à torta e à direito. Essas tarifas têm o poder de melhorar a condição dos Estados Unidos em detrimento dos aliados ou não? Sim, deixa eu fazer uma analogia, né? Vamos dizer que os Estados Unidos era um gordinho paga-lanche. Sabe o gordinho paga-lanche? Aquele gordinho que para ser amigo de todo mundo, o que ele faz? Ele vai lá e compra coxinha para todo mundo na hora do recreio. Né? Aí esse gordinho paga-lanche começou a ir para academia e começou a treinar e começou a ficar boladão. E quando ele começou a ficar boladão, ele viu que ele não precisa pagar lanche para as pessoas gostarem dele, porque agora ele é bolado. E ele se entendeu como bolado. E como ele se entendeu como bolado, agora ele pode virar e falar assim, você lembra que eu te paguei 200 coxinhas o ano inteiro? Agora, quem vai me pagar a coxinha é você e a gente vai continuar sendo amigo. É isso que os Estados Unidos está fazendo. Basicamente, então, a tarifa tem, primeiro, né, vamos lembrar, Trump, Art of the Deal, primeira coisa, a tarifa tem um aspecto negocial. O Trump quer alguma coisa do país, ele vai lá e fala assim, eu vou meter 50% de imposto em cima do seu país. Aí, os industriais daquele país chegam para o presidente e falam, fudeu, eu vou fechar amanhã, pode fechar. Não consigo, os Estados Unidos representa 40% do meu faturamento, é exportação para os Estados Unidos, se ele botar essa tarifa, fudeu, eu vou fechar. Começa a botar pressão no presidente. Aí o presidente tem que sentar com o Trump negocia e fala assim, não, na verdade, eu vou colocar só 10%, hoje você paga 5%. Eu vou colocar 10%, aí você vai falar pro seu cara lá que era 50%, você ganhou 30% para ele, vocês vão pagar um pouquinho mais, e com esse pouquinho mais eu vou conseguir tentar
desfinancializar os Estados Unidos e voltar um pouquinho do setor produtivo para cá, por vários fatores. A gente viu na pandemia, né, toda aquela escassez de chip, escassez de negócio, tá tudo na China. Os caras falam, se tiver guerra também fudeu, imagina, a hora que os Estados Unidos entrar de fato, se um dia entrar em guerra com a China, precisa produzir um míssil, todos os fabricantes de peça de míssil estão na China, o que você vai fazer? Beleza, não vai você jogou fazer seu como... estoque de míssil. Na Alemanha, não. Tinha lá as indústrias todas, eles transformaram as indústrias, reconverteram as indústrias, botaram para tudo fazer. Mas vamos lembrar que o Hitler botou o lastro da moeda alemã, do marco alemão, no valor trabalho da população alemã, né? Sim. Ele desfinancializou a moeda e meteu o laço no trabalhador alemão. Então, ele seria, fazer uma analogia aqui que a turma vai me xingar, mas seria, o que o Hitler fez, seria mais ou menos o que o Bitcoin faz, né? Um proof of work, uma prova de trabalho. O alemão trabalha tanto, então é esse trabalho do alemão que dá o lastro da moeda alemã, que é uma coisa mais ou menos, um princípio que a gente vê ali, em princípio, né, no Bitcoin, que é aquela coisa, você precisa trabalhar. Depois que você trabalha, resolvendo um cálculo matemático com uma função de energia, você consegue lastrear uma emissão de moeda. Que é uma proposta completamente diferente do dinheiro financiarizado sem laço. Mas aí eu já estou divagando. Tá, então a gente tá com esse tema aqui internacional, mas vamos falar um pouco de Brasil. Bom, a gente está muito afastado dessas questões todas. Aqui o que está rolando é briga do boné, disputa interna, é gritaria entre nordestinos e sudestinos, é pacto federativo que está quebrado. E o tema da live teria muito a ver com isso, com o pacto federativo do Brasil. O que eu estou vendo? Eu estou vendo uma volta dessas discussões muito fortemente no Brasil. Isso já tem vários anos, na realidade, desde quando a nova direita surge aí, que se volta a discutir pacto federativo, que se volta a colocar isso. E recentemente esse assunto ficou quente de novo, falando muito dos políticos. Eu vi algumas pessoas compartilhando tweets dizendo, pô, mas como o Sudeste está mal representado, acho que até você escreveu sobre isso, Impera, eu acho que vocês dois escreveram sobre isso, como o Sudeste não tem representação, não está com força, dado que o presidente é pernambucano, o presidente da Câmara é o que é paraibano? Uma coisa assim. E o outro cara é do Amapá. Tem umas figuras assim do Norte-Nordeste. E então, por que isso está rolando? Que o Sudeste e o Sul perderam tanta força? Qual é o caso aí? Os caras simplesmente deixaram de ter representatividade? Sinceramente, eu não... Pode falar. Parece que a gente saiu da política café com leite e agora foi para a política cuscuz com açaí, né? Essa é a grande sacanagem. Porque é uma sobre-representatividade norte e nordeste que não tem lastro econômico e não tem lastro populacional, né? Que seria, vai lá, se a gente não... Falar que não é $1 um voto, uma pessoa um voto, é completamente desproporcional, mas foi feito para ser assim, né? O pacto que a gente tem é feito para ser assim, e dizem as más línguas e alguns historiadores que foi feito assim de propósito para, de fato, minar o poder de São Paulo, Sul, Sudeste, para que a gente não mandasse mesmo, para que a gente pagasse a conta e tomasse um cala-boca. Quando que isso foi estabelecido? Foi na época do Fernando Henrique, não foi? Você impera que Não, foi em 88. 88. Não foi? 88. O que o Pedro levantou ali de calar a boca, não, cara, que é isso? Segundo os nacionalistas, é para desenvolver o Brasil por inteiro, tirar o polo industrial de São Paulo e levar para os interiores. Mas que polo industrial? Nem tem. Já não tinha mais nada. Zona Franca. A Zona Franca que tá lá em Manaus? A Zona Franca. Quanto que eu odeio a minha tese. Quanto que eu odeio a Zona Franca? Pode falar. Olha lá, agora eu vou falar um negócio. Posso falar um negócio polêmico? Você sempre fala coisas polêmicas. Pronto. Pode falar. A minha tese. Você vai gostar dessa parte da minha tese. A minha tese é o contrário. A minha tese é: São Paulo deveria ser a Zona Franca do Brasil. Por quê? Porque a gente está inserido num ambiente de hipercompetitividade global. Então a gente tem que pegar aquilo que a gente faz bem e exponencializar aquilo que a gente faz bem. Então, assim, o que existe de indústria brasileira está hoje de fato em São Paulo. Então, em vez de ter uma Zona Franca em Manaus, que é uma distorção absurda, mete a Zona Franca em São Paulo, cobra um imposto, sei lá, um imposto de renda baixinho aí de 10%, 15%,
e cresce muito, muito com essa Zona Franca de São Paulo, gera muita renda, muita receita, e aí a gente banca o resto dos países que não são desenvolvidos, e aí manda mesada sem problema. Então quer dizer que você não se importa de bancar a Bahia, é isso? É pro Sudeste bancar? Não, eu preferia que a Bahia conseguisse se bancar sozinha. Mas não vai. Mas você não viu o baiano se bancar sozinho? Dado que o próprio baiano tá falando que acha que não vai, se a gente tiver que bancar a Bahia, então eu prefiro bancar a Bahia com uma zona franca gigante no estado de São Paulo, com São Paulo super competitivo, com grandes empresas de tecnologia, gerando receita e renda pra caramba, e gera tanta receita e tanta renda que com 10, 15% de imposto de renda, imposto sobre consumo baixíssimo, esquece ICMS, esquece essas porra, a gente consegue bancar o que a gente banca hoje. Só de tão grande que vai ser o crescimento do nosso PIB. Cara. Lógico que isso é um processo demorado, né? Não é um processo muito rápido, precisaria que o Brasil tivesse alguma segurança jurídica também, que é muito difícil aqui, né? Mas se fosse um plano aí de zerar a Zona Franca de Manaus, de São Paulo, né? Enfiar a Zona Franca de São Paulo com impostos regressivos, sei lá, em 15 anos, talvez a gente conseguisse se adaptar em 20 anos. Olha... A Zona Franca de Manaus foi prorrogada até 2074. 2074? Então, não, porque o lobby que rola ali naquela zona maldita. Não tem problema, Império. Se você botar a Zona Franca de São Paulo, pode deixar a Zona Franca de Manaus acontecer, que ela morre no dia seguinte. Acabou. Exatamente. Tem um vídeo do... Eu esqueci, um dos economistas que trabalhou no Ministério da Fazenda do período Lula, eu esqueci o nome dele. Ele fez um TikTok que acabou viralizando. TikTok não, ele tá numa palestra, foi clipado, isso virou um TikTok, ele explicando como que funciona a nossa indústria de Lego, basicamente. Sei lá, chega as peças da China, vão pro porto de São Paulo, sobem a serra, são arrumadas de alguma forma, voltam pro porto, vai pra Zona Franca de Manaus, de navio, lá eles montam, eles apertam meia dúzia de parafusos, devolvem pra São Paulo e dali espalha por todo o país. Tudo aqui no Brasil é mais caro? Sim, tudo aqui no Brasil é mais caro por causa dessa putaria burocrática que é a Zona Franca de Manaus. Que é a ideia estúpida de, não, vamos industrializar o meio da Amazônia. Não, mas foi o Marcos Lisboa que falou. Boa parte dos bens consumidos no Brasil são mais caros por causa disso mesmo? Sim, a maior parte. É sério? Tem vários fatores, mas é de fato assim. A questão logística esse é um fator muito relevante. Muito relevante. Meu Deus, que país idiota. Eu não tinha me percebido que isso era tão relevante assim. Tipo, eu sabia que era ruim, mas eu não achava que correspondia a tanto. Que era tipo um fator tão, assim, sabe, grande. Você olha pra China e vê as zonas econômicas especiais. As zonas econômicas especiais na China estão todas na costa, porque para escoar a produção, muito fácil. Aqui no Brasil a gente enfiou ela no meio da Amazônia. Não tem infraestrutura para tirar nada de lá, exceto o barco. É estúpido. Pra lá, um exemplo completamente aleatório. Para levantar a Arena Amazonas, a Arena Amazônia, foi utilizado em barco. Eles mandaram tudo via barco. E é isso. É ridículo. É uma estupidez econômica sem tamanho. Mas esse desenho do Pacto Federativo que você fez aí, Pedro, eu até concordo, viu? Faz aí uma Zona Franca no Sudeste, em São Paulo. Bota vocês para trabalhar bastante. Quer dizer, você já tá no mato. Bota aqui os industriais para trabalhar bastante e a gente fica de boa.